Fala, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Pai. Deuteronômio capítulo 1, versículo 30 e 31 diz assim: Olha, o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos o Egito, como também no deserto, onde viste o Senhor vosso Deus, nele vos levou como o homem leva ao seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegaste a esse lugar. Amém, gente? Deserto é o que eu quero estar falando com você hoje, né? Inclusive foi a palavra que a irmã pregou no culto agora de manhã. E é interessante que toda vida tem um deserto. Não tem jeito. Em algum momento da vida, você vai passar pelo lugar desértico, ou por um sistema desértico, ou por um período de deserto. Não tem jeito. Todo ser humano, ele passa por isso aqui na Terra. Agora, o que eu tenho que entender é que o deserto, ele tem uma entrada e tem uma saída. Ninguém vive no deserto por muito tempo. E às vezes é no deserto que nós aprendemos algumas coisas. O povo de Deus andou pelo deserto durante 40 anos. E ali que eles aprenderam, ali que eles conheceram a Deus. Ali eles viram milagres e milagres do Senhor. Jó passou por um deserto psicológico, espiritual e físico. É verdade, você conhece a história de Jó. Jó, ele passou por um deserto psicológico. Por quê? Porque ele era rico e ficou pobre, ficou sem nada. O deserto espiritual, porque Satanás veio e detonou a vida dele. O deserto físico, né? Porque ficou doente, muito doente, e você conhece, né, a história do Jó. Mas Jó saiu desse deserto. Ele ficou por um tempo. Depois ele saiu do deserto e todas as coisas foram dadas para ele novamente. Foram dadas a ele, Deus deu tudo em dobro. Né? Só a mulher que não, ele ficou com a mesma mulher. Provocadeira e faladeira, né? Mas as outras coisas, Deus deu para ele tudo em dobro, né? Jesus passou pelo deserto. Nem Jesus se livrou do deserto, é verdade. Jesus precisava aprender alguma coisa? Não sei, né? Porque Jesus nunca tinha sido tentado pelo diabo. E o diabo, onde Jesus estava, nas habitações celestiais, ele não se achegou para tentar Jesus. E a única vez que ele foi lá provocar ao Senhor foi acerca de Jó. Mas ele saiu derrotado porque Jó venceu. Então, creio eu que Jesus ali estava também nos ensinando a lidar com Satanás, a não ceder às tentações de Satanás. Quando Satanás oferece os reinos deste mundo, Satanás quer que Jesus faça milagres, só para Jesus dizer que era Jesus. Jesus venceu tudo isso e venceu no deserto. Jesus passou pelo deserto, né? Então, se Jesus não precisava aprender, a gente precisa aprender. Não é verdade? Que todos eles vão passar pelo deserto. Agora, jovem passa pelo deserto, rico passa pelo deserto, pobre passa pelo deserto, mulher passa pelo deserto, homem passa pelo deserto, até criança passa. Não tem jeito. Então, o que a gente tem que saber é que vai ter uma saída. E outra coisa, o que diferencia o homem de Deus, a mulher de Deus, é que Deus passa no deserto junto. É verdade. Deus passa com a gente no deserto. Ah, pastor, Deus passando, vai ter luta? Vai. Porque é no deserto que às vezes Satanás ele aumenta a força. É verdade. Quando Jesus estava no deserto, Satanás aumentou por 4 vezes a pressão sobre Jesus. Você vê que as propostas dele, cada proposta era uma pressão. Transforma a pedra em pão, pula daqui em cima, pula desse penhasco para provocar a Deus. É verdade. Vou te dar todos os reinos deste mundo, as 3 vezes, né? Então Satanás ele aplicou, né,
a pressão 3 vezes mais do que o normal sobre Jesus. E foi no deserto. Então, todos passamos pelo deserto. Todos nós vamos passar pelo deserto em alguma área da nossa vida. Não importa se a pessoa é rica, se é pobre, se é crente, não é crente. Agora, o nosso desafio é chegar no final do deserto. É não demorar muito, né? O povo de Israel demorou muito, porque murmurou, pecou contra Deus, idolatrou, fez um monte de besteira. Demorou muito. Jesus não. Jesus ficou 40 dias, né? Pelo que a gente observa na palavra do Senhor, são 40 dias que Jesus ficou no deserto, né? Mas ele saiu do deserto. Agora, quando a gente sai do deserto é o prêmio, né? Para Israel foi um prêmio quando saíram do deserto, para Jesus foi um prêmio, né? A Bíblia diz que quando Jesus sai do deserto, vêm os anjos e servem a Jesus. Eles dão chega para lá no diabo, sai para lá Satanás, porque só pode adorar a Deus, e vêm os anjos e servem ao Senhor. Toda a fome que Jesus passou lá no deserto, agora ele vai colher. Toda submissão que Jesus teve a Deus lá, agora ele vai colher. Porque no deserto não é lugar de pecar. Você está no deserto? Não peque. No deserto dá para louvar a Deus. No deserto dá para servir a Deus. Dá para fazer tudo no deserto. E é isso que vai ser sua vitória. Quando você não desiste. A Bíblia diz que Deus vai até transformar algumas coisas no deserto, né? Transformar, fazer rios do deserto, onde tudo é muito seco. Entenda isso. No deserto é lugar de adorar a Deus. Tanto é que Deus mandou fazer lá as tendas de adoração no deserto. Então não pode, se há uma coisa que você não pode fazer quando você estiver passando pelo deserto da vida, deixa eu te falar. Vou falar uma linguagem moderna. Desconectar do Senhor. Tá vendo aqui, ó? Tem uma tomadinha aqui, ó. Desconectado, ó, não tem energia, ó. Tomada aqui do notebook, né? Não tem energia. Isso aqui tudo, ó, pum, cai. Tá com a energia da bateria do telefone, claro. Mas qualquer coisa que desconecta, perde energia. Se você tem bateria, vai ficar por um tempo. Bateria espiritual, mas depois acaba. Então, não desconecte do Senhor no deserto, que Ele tem uma saída. Deus vai te dar vitória. E nesse tempo inteiro, Deus está te protegendo, te guardando. Amém? Recebe essa palavra nessa noite. Se você já passou, está passando ou vai passar, não desconecte do Senhor. Continue adorando, continue levando a sua vida normal como Jesus. Satanás vai retroceder, vai bater em retirada e Deus vai te dar vitória. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Sou o pastor Vitor, todo dia com uma palavra para você. Está aqui, ó, bonitinho. Hoje é Deuteronômio, capítulo 1, verso 30 em diante, mas você pode ler à vontade, que vai só te abençoar no nome do Senhor. E escreve nas nossas redes, tá? Segue a gente, compartilha os nossos vídeos, dê o joinha. No YouTube é Cristo Reina Pregações Nova Iguaçu, ou NI, né? No TikTok, no Quai, também no Instagram, no Facebook, é @PastorEvitor. Amém? Deus abençoe você, tempo de vitória e vitória em Cristo Jesus.